Por que Remick está atrás de Sammy? Quem é o verdadeiro vilão do filme? Vampiros ou humanos? Por que Sammy não desistiu do Bruce? Neste vídeo você irá entender o final, as duas cenas pós-créditos e o significado de pecadores. Vem comigo! Fala Geeks! Pecadores é um dos melhores, ou se não o melhor filme deste ano, até o momento. E se você curte esse tipo de análise e não quer perder nenhum lançamento deste ano, já se inscreve aqui no canal, porque eu irei cobrir cada lançamento deste ano. Muito obrigado. Bora seguir. Por que Remick está atrás de Sammy? Em Pecadores, somos apresentados a um vilão que, diferente do que parece à primeira vista, carrega uma dor profunda e uma motivação bem mais emocional do que a maioria dos antagonistas do gênero. Estamos falando de Remick, o vampiro que surge como uma ameaça sombria à nova Juggernaut de Smoke e Stack. Mas por que exatamente ele está tão obcecado por Sammy? A resposta vai muito além de um simples desejo por sangue. Remick quer algo raro, algo poderoso, algo que nem todos podem oferecer. A alma de Sammy, ou melhor, a sua música. Tudo começa de forma aparentemente aleatória. Remick cruza o caminho do grupo principal por pura coincidência, algo que ele mesmo confessa a Smoke no final do filme. Enquanto fugia de nativos americanos, acabou encontrando Bert e Johan. E o que ele fez? Transformou os dois em vampiros, impedindo-os de se juntarem ao ataque da Ku Klux Klan contra a Juggernaut. Ou seja, mesmo sem querer, ele mudou o destino de todos os envolvidos. Mas o que realmente chama sua atenção é a música de Sammy. Sammy não é apenas um músico talentoso, ele é alguém capaz de tocar de um jeito tão sincero, tão verdadeiro, que sua música se conecta com os espíritos de diferentes eras. É como se ele tivesse o poder de romper o tecido do tempo e trazer à tona memórias, sentimentos e presenças do passado. E é aí que a verdadeira dor de Remick vem à tona. Por trás de sua aparência monstruosa, existe um ser devastado pela perda. Remick não quer apenas destruir ou dominar, ele quer reconexão. Ele deseja profundamente encontrar os espíritos daqueles que amou e perdeu, e Sammy é a chave para isso. É por essa razão que Remick propõe um pacto sombrio. Ele pouparia todos se entregassem Sammy. É um dilema cruel, mas ao mesmo tempo é revelador. Remick está em busca de algo que todo ser humano compreende. O último contato com aqueles que se foram. Sua motivação, ainda que distorcida por sua natureza predatória, é trágica e humana. Ele não quer apenas poder, ele quer formar uma nova tribo, uma nova família. Ele quer pertencer novamente. E essa camada emocional adiciona uma profundidade inesperada ao vampiro. Os verdadeiros vilões de Pecadores não são os vampiros. Quando você assiste Pecadores, tudo parece apontar para uma típica guerra entre humanos e criaturas da noite. Vampiros, sangue, caçadas, o básico de um bom terror sobrenatural. Mas se você acha que a maior ameaça desse filme são os monstros que bebem sangue, está completamente enganado. A segunda metade da trama até engana, focando no embate sangrento contra Remick e seus seguidores vampiros. E, por momento, tudo indica que o grande clímax seria ali, quando Smoke elimina Remick. Só que aí o filme vira mesa, porque o verdadeiro mal, aquele que assombra desde o começo e que Smoke realmente temia, dá as caras. Ele é humano, muito humano. Entra em cena Juggernaut, líder de um grupo extremista que revela sua verdadeira face. Eles são membros de uma célula local da Ku Klux Klan. Sim, é isso mesmo. O maior monstro do filme não vem das sombras, mas da história surge de intolerância e ódio que ainda assola o mundo real. E olha só que interessante. Enquanto Smoke tenta evitar o caos, inclusive recusando-se a servir pessoas brancas em seu bar para proteger a comunidade negra, Juggernaut e seus homens não tem problema em atirar em pessoas inocentes. Eles não estão ali para confrontar vampiros, eles estão ali para espalhar o ódio. E isso torna cada ação deles mais assustadora do que qualquer criatura sobrenatural. E sabe o que é mais chocante? Até Remick parece ser mais humano que eles. Em um momento surpreendente, o filme deixa claro que Remick carrega sua própria dor. Sua família foi expulsa da Irlanda há séculos. Ele carrega empatia pelos marginalizados. É uma camada que torna o vilão monstruoso,
mas compreensível. Em contraste, Rogue Hood é pura crueldade, sem nuance, sem humanidade. Quando Smoke se levanta e elimina os membros da clã, o tom do filme muda. Não é só vingança, é uma catarse, momento de justiça brutal que deixa claro: Pecadores não está apenas falando de monstros de presas afiadas. Está apontando para monstros reais, os que vivem entre nós, com ideologias podres e corações cheios de ódio. O que realmente acontece com Smoke no final? O final de Pecadores é daqueles que te prende na cadeira, mas também te deixa com o coração apertado, principalmente por causa de Smoke. Smoke é dos únicos que consegue ser vivo da carnificina na lanchonete. Ele não só garante que Sam escape com vida, como também toma a decisão mais corajosa e mais trágica da história. Ele fica para trás. Ele escolhe enfrentar os membros da KKK, sozinho, com um único objetivo: impedir que mais vidas inocentes sejam tiradas. E olha, ele dá conta do recado. Smoke mostra sua experiência e sangue frio, eliminando todos os racistas armados que queriam transformar aquele lugar em um campo de extermínio. Mas, mesmo sendo um verdadeiro guerreiro, ele não sai ileso. Um dos homens consegue atingi-lo de lado enquanto tenta fugir. Embora o tiro não pareça fatal, o silêncio que vem depois diz muito mais. Mas o detalhe mais poderoso e simbólico está no amuleto. Antes da batalha final, Smoke retira os amuletos que Annie havia feito para protegê-lo. Um gesto simples, mas cheio de significado. Esses amuletos tinham acompanhado Smoke desde a Primeira Guerra Mundial. Eles não eram só proteção espiritual, mas também uma lembrança de casa, de amor, de algo maior do que a guerra. Eles até conseguiram afastar Stack quando ele tentou morder Smoke. Então a gente já sabe que havia algo místico ali. Sem os amuletos, Smoke está vulnerável. E é aí que a parte mais emocionante entra. Em seus últimos momentos, ele vê o espírito de Annie. Ela aparece diante dele, com o bebê nos braços, a filha que os dois perderam. A cena é silenciosa, mas fala alto. Smoke larga o cigarro após Annie falar para ele não sujar fumaça nela. Um gesto simbólico de redenção. E quando Annie o chama pelo nome verdadeiro, Elijah, tudo se encaixa. Aquele não é mais um soldado endurecido pela guerra. Não é um homem que enfrentou o racismo com força e fúria. É só Elijah, voltando para casa. O filme não mostra explicitamente a morte dele, mas mostra algo ainda mais poderoso: a paz. Smoke pode ter morrido naquele chão ensanguentado, mas seu espírito, esse encontrou descanso, ao lado de Annie, ao lado da filha. Por que Sam não desistiu dos Bruce? Sam é um personagem marcado por um dilema poderoso. Seguir os passos seguros de quem o criou, ou ouvir o chamado quase sobrenatural da música que pulsa dentro dele. Em Pecadores, ele se vê espremido entre dois mundos. De um lado, o medo e a tradição. Do outro, o som profundo do Bruce, que ecoa como um sussurro constante em sua alma. Seu pai, Smoke, figuras que carregam cicatrizes do passado, veem a música como uma maldição, algo que atrai desgraça, perdição e até criaturas das trevas. Eles o alertam, tentam protegê-lo, até imploram para que ele abandone seus sonhos. Mas Sam sente algo diferente. Ele sabe que sua música não é apenas um talento, é uma ponte. Um elo invisível que o conecta a algo maior, mais antigo, mais profundo do que qualquer mal que possa aparecer. E não é só sobre ele. Cada vez que Sam toca, o mundo presta atenção. As pessoas o enxergam de verdade. Ele deixa de ser apenas um garoto comum e se transforma em alguém que fala direto à alma. É assim que ele cria laços com figuras como Stack, Delta Jean e Pearline, todos conectados por esse fio invisível que vibra em forma de Bruce. A música de Sam transcende, vai além do tempo, vai além do medo, além até da morte. Em cada nota que ele toca, ele encontra coragem. Em cada acorde, uma revelação. É por meio do Bruce que ele entende quem é e do que é capaz. Mesmo após ver horrores que valem qualquer um desistir, ele segue em frente. Porque abandonar música seria como matar uma parte de si mesmo. E o mais poético de tudo, o próprio filme mostra que Sam constrói uma longa e lendária carreira. E isso é mais do que um final feliz. É uma confirmação de que ele estava certo o tempo todo. A música não era a causa da maldição. Ela era a salvação. Sam acredita que tudo antes dos vampiros
levou o melhor dia da sua vida. A sobrevivência de Mary Stack. Em Pecadores, aprendemos que os vampiros compartilham uma conexão profunda, quase empática. Mas diferente de muitas outras obras do gênero, aqui não existe um vampiro mestre que sustenta a existência dos demais. Em outras palavras, matar Remick não reverte o destino que ele amaldiçoou. Isso significa que Mary e Stack, que haviam sido transformados, continuam existindo com vampiros mesmo após a queda do vampiro. E o mais interessante, quando tudo desmoronou, quando o caos tomou conta e o céu queimou praticamente todos os outros vampiros, os dois já tinham sumido da batalha. Mary, devastado pela morte de Annie, fugiu às pressas. Stack, por outro lado, foi poupado por Smoke com uma condição clara, que ele deixasse Sam em paz. Resultado, ambos encontraram um jeito de escapar antes do amanhecer e sobreviveram. E aí vem a cereja do bolo, a cena pós-créditos. Ambientada nos anos 90, ela mostra que Mary e Stack estão vivos. E não só vivos, mas adaptados, bem resolvidos e até apaixonados. O casal parece escondido à vista de todos, como vampiros imortais vivendo entre os humanos. E isso muda tudo. Essa revelação não só reacende o mistério em torno do universo de Pecadores, como também abre espaço para uma nova sequência cheia de possibilidades. Afinal, o que aconteceu com eles nesse tempo todo? Como eles aprenderam a lidar com a maldição? E mais importante, o que farão agora? Primeira cena pós-créditos. Stack e Mary. A primeira cena pós-créditos nos leva a um bar em Chicago. Luz baixa, clima carregado e no palco ninguém menos que Sam. Agora uma lenda do blues. Sim, o único sobrevivente real da história. Mas a calma é interrompida quando dois rostos conhecidos aparecem. Stack e Mary. Eles se aproximam de Sam e o diálogo entre os três é tenso, mas cheio de respeito. Stack oferece a Sam algo tentador, a chance de se tornar imortal, de cruzar a linha e se unir a eles como um vampiro. Mas Sam, com a sabedoria de quem já viu horrores demais, recusa, sem violência, sem briga. Em vez disso, ele só faz o que sabe fazer de melhor, pega o violão e toca uma música. E esse momento diz muito. Sam não quer imortalidade, ele quer humanidade. Ele quer continuar sendo quem é, com todas as cicatrizes e dores que carrega. E essa recusa mostra que, apesar de tudo, ele ainda tem esperança, ou pelo menos princípios. Segunda cena pós-créditos. Sam. Agora, a segunda cena pós-créditos ainda mais simbólica. A gente volta no tempo. Sam ainda é jovem. Estamos no momento anterior aos eventos principais do filme. Ele está numa igreja, tocando Tesily Line on Mine, a mesma música que ouvimos no início do longa, quando ele chega ferido e encontra um coral infantil cantando. Mas aqui ele está calmo, quase inocente, como se ainda carregasse uma luz que o mundo ainda não conseguiu apagar. Essa cena cria um contraste direto com o que vemos ao longo do filme. Um mundo de sombras, traições e monstros. E reforça que Sam é de fato o verdadeiro protagonista de Pecadores. Significado de Pecadores. Pecadores é uma narrativa poderosa que pega tudo o que você pensa sobre vampiros e vira de cabeça para baixo. Essa não é apenas mais uma história de criaturas noturnas. É um espelho sombrio e necessário da sociedade. Aqui, os vampiros não são os monstros. Eles são símbolos, metáforas de resistência. Um retrato cru das lutas enfrentadas por minorias, especialmente pessoas negras nos Estados Unidos. Remick acredita de verdade que qualquer um pode se tornar um vampiro. E não é só uma fala jogada ao vento. Ele coloca isso em prática. Quando Bert e Joan, dois personagens com histórico de ódio racial, são transformados em vampiros, algo surpreendente acontece. O preconceito deles desaparece. Eles simplesmente deixam de odiar, porque agora fazem parte de algo maior, algo que transcende cor, classe ou crença. Mas não se engane, Pecadores não é um conto de fadas sobre inclusão, porque ao mesmo tempo em que os vampiros unem pessoas diferentes, também é um processo de assimilação forçada. Stack e Mary, por exemplo, eram pessoas que se sentiam em casa em seu próprio círculo, em seu bar, entre os seus. Mas ao serem puxados para o mundo dos vampiros, é como se perdessem parte de quem eram. Um tipo de apagamento que questiona até onde vale a pena abrir mão da identidade para sobreviver. No meio de tudo isso,
Quem realmente se beneficia com a guerra? Os historiantes. Grupos como a KKK conseguem exatamente o que sempre quiseram: caos, morte, divisão. Uma saga de vampiros acaba sendo, para eles, uma vitória silenciosa. Mas então vem Smoke, e é aqui que Pegadores dão um soco na mesa. Smoke se recusa a aceitar essa vitória do ódio. Ele não quer ver o mundo ser tomado por extremistas. Sua decisão de retaliar, de agir, não é apenas vingança, é resistência. É ele dizendo: vocês não vão vencer. Por trás de todo esse sangue, de toda essa dor, existe amor. Pecadores nos lembra que, mesmo em um cenário repleto de violência, o afeto ainda pode florescer. O amor está nas relações complicadas entre Smoke, Stack, Anne e Mary. Relações que são quebradas, mas também reconstruídas. Personagens que encaram seus próprios fantasmas e escolhem mudar, crescer, amar. Vemos isso também no casamento dos Shaws, no romance que começa a surgir entre Sam e Pearline, nos pequenos momentos de Clorberd com sua esposa, e até os laços familiares fortes o suficiente para sobreviver ao tempo e ao terror. A conexão entre Sam, Smoke e Stack ultrapassa gerações, marcando vidas muito depois que os conflitos acabam. E no final das contas, é isso que mantém os personagens vivos. Não sangue, não imortalidade, mas o amor, o afeto, a escolha de se conectar com o outro mesmo quando o mundo parece determinado a destruir tudo ao redor. Agora comenta, o que você achou de Pecadores? É o melhor filme deste ano no teu momento? Comente e se inscreva ativando o sininho. Assim você não perderá nenhum vídeo explicando cada lançamento deste ano. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!